Muito bem, começamos a primeira aula do curso Comunicando Habermas, o jovem Habermas, que terá ao todo 5, onde percorreremos Habermas como um autor que produziu, na sua juventude, entre a década de 50 e 1965. Então, a perspectiva é que, abordando esse período de juventude dele, a gente efetivamente comece a comunicá-lo. Como cheguei a sinalizar num Reels que acabei de publicar hoje, convidando para o curso, o Habermas é um autor que faz uma formação completa para a gente. Ele acabou que fez uma reconstrução dos grandes debates da tradição da filosofia, da tradição cultural ocidental, em livros recentes também, como ainda Uma História da Filosofia. Ele percorre diversas constelações civilizacionais, isso no alto de seus 90 e poucos anos de idade. E, sobretudo, ele enfrenta os grandes debates de filosofia moderna, contemporânea, também das ciências sociais e humanas, de forma que a gente passa por as principais correntes de pensamento, como fenomenologia, hermenêutica, teoria crítica, obviamente, por ter teoria crítica também marxismo, o pragmatismo, a antropologia filosófica. Então, é um autor que reconstruindo autores, teorias, conceitos, fazendo trabalho de historiografia também, ele enfrenta os grandes temas de forma interdisciplinar da filosofia, das ciências sociais humanas, e, ao enfrentar esses grandes temas, também enfrenta grandes debates do tempo presente, do tempo dele e do nosso. Então, a gente vai fazer isso com o jovem Habermas, não o Habermas maduro, um Habermas que vai até 65, 68, antes da virada dele, pragmático-linguística. Tá? Eu queria agora, nessa primeira aula, fazer uma exposição que pega um pouco do contexto de formação do Habermas e, junto com esse contexto de formação, uma reflexão de... Deixa eu pegar aqui, cadê aqui? Isso. Um contexto de formação de juventude. Né? Formação de juventude e as primeiras obras, melhor dizendo. Então, o jovem Habermas, contexto, obra, percursos, confrontos, interlocuções. É esse o objetivo da primeira aula. Vou passar por isso e depois apresento o que serão as próximas aulas. Né? Queria começar pela questão da juventude e formação, do Habermas. Depois, pegar essas interlocuções que ele faz, influências filosóficas que ele tem. Enfrentar um primeiro escrito, na verdade, não são todos os escritos, o primeiro escrito dele, as primeiras polêmicas. Falar um pouco sobre a experiência dele, a primeira experiência que ele tem no estudo de pesquisa social. A gente vai ver que ele sai do instituto, depois retorna. Estudo de pesquisa social, que é a chamada Escola de Frankfurt. E vamos terminar dando um sobrevoo sobre as obras da juventude, que permite apresentar quais são as aulas que a gente vai fazer, em que escritos a gente vai se debruçar. Né? Aqui a gente tem, na juventude e formação, alguns pontos que eu queria sinalizar. Né? A gente está falando do autor que nasceu, um autor não, né? Um homem, um ser humano que nasceu em 1929, um ano que desencadeou a grande crise, né? Das bolsas de valores, grande crise econômica, da qual decorrerá também o movimento de formação das experiências totalitárias, no caso, sobretudo a ascensão do fascismo e do nazismo. Então, ele nasceu no período em que, na infância, na Alemanha, como alemão,
nascido em Düsseldorf e criado em Gummersbach, ele viveu uma experiência em que o nazismo era o estado normal das coisas. Isso é um ponto muito relevante a se sinalizar. Esse nazismo como estado normal das coisas não era só um contexto ambiente dele, era também um contexto de família, quando consideramos que, como filho do meio, né, tem aqui a fotinha dele, em que ele está aqui ao lado direito, a mãe, a Elisabeth Habermas, o irmão dele e a irmã mais nova. A mãe, ela tinha tinha dotes artísticos, era pianista, tinha um certo cultivo, mas não foi desenvolvido em carreira, né? Foi basicamente uma mulher responsável por cuidar do lar. E o Ernst Habermas, o pai do Habermas, ele era um assessor de uma Câmara de Comércio e Indústria, um homem culto também, chegou a fazer doutorado na área mais da economia, mais ciências sociais aplicadas, digamos assim. E esse Ernst Habermas, ele veio a se tornar um membro participante do regime nazista. Depois foi categorizado no pós-guerra como um daqueles membros passivos. Não foi ativo no sentido de um proativo, alguém da liderança do nazismo, mas foi vinculado ao nazismo, inclusive atuou na guerra, distante do lar, então teve aí um distanciamento em relação aos filhos durante o período da guerra e chegou a ser preso das Forças Armadas norte-americanas e se tornou cativo durante um tempo, depois foi liberado. Então, dentro da família do Habermas, você tem um pai que foi do movimento nazista. Então, existia um ambiente familiar em que o estado de normalidade do nazismo não era só alguma coisa do ambiente social, mas também familiar. Aos 10 anos, o Habermas, o pequeno Habermas, se torna membro compulsório no Deutsches Jungvolk, né, que é o povo da juventude alemã, né, o povo juvenil alemão, digamos, e depois esse corpus, né, militar juvenil, ele acaba se tornando a juventude hitlerista. Aqui tem uma foto do Habermas com o pai, Ernst, que o Habermas é bem parecido com o pai e a mãe. Aqui o Habermas em 1942. E aqui está ele aqui, ó, dentro marchando aqui na juventude hitlerista. Poderíamos dizer, então, que Habermas é alguém que participou da experiência nazista e tem culpa no cartório? Né? Alguém que teve identificação com o nazismo? Não necessariamente. De fato, ele, na juventude, chegou a vivenciar essa experiência, que começou compulsória, não tinha um distanciamento pleno, ele não trata isso como uma questão oculta, ele chega a desenvolver reflexões a respeito desse momento de juventude, mas tem um elemento biográfico que fazia com que a identificação com o movimento não fosse plena, porque ele nasceu com um problema, que é a fenda palatina, né, quando você tem o maxilar fendido, né, e ele passou por operações para fechar, que muitas vezes tem também um lábio que fica cortado, né, que é o lábio leporino, e esse marco físico, corporal, ele trouxe elementos psicológicos para ele relevantes e trouxe também alguma coisa que faz com que uma pessoa com um problema desse, de fato, não tenha como se tornar plenamente nazista, porque para o nazismo, o lábio, a fenda palatina, era um sinal, e dito expressamente, junto com esquizofrenia, com deformações, outras deformações corporais, como sendo limitações, deficiências mentais, como sinais de degenerescência da raça. Então, Habermas, ele era tido como alguém degenerescente dentro da concepção nazista. E não por acaso, Habermas
passou por o que hoje a gente chama de bullying, né? Um certo tipo de distanciamento em relação aos colegas. Essa dificuldade física dificulta também a dicção dele, a capacidade de expressão. No colégio, isso acabou se tornando um estigma. E, não por acaso, ele mesmo refletindo sobre esse aspecto, está na fonte também da reflexão dele sobre o caráter comunicativo, do ser humano, a necessidade de dialogar com o outro. Há elementos psicológicos relacionados a esse tipo de limitação física que pode também, que se tornou também um estigma durante um tempo. Vale sinalizar que ele não ao contrário de outros intelectuais alemães, de origem judaica. Isso é muito comum, uma intelectualidade filosófica de altíssimo nível de origem judaica. Ele, na verdade, é família protestante. O que também acaba fazendo que fique mais claro por que a família aderiu ao nazismo, né? No sentido de não ser judaica, então não era diretamente afetada pela ideologia antissemita da época, né? Bem, alguns outros aspectos que dizem respeito à biografia dele, da formação, os interesses que ele tinha em literatura, teatro, na vanguarda modernista, né, no pós-guerra, sobretudo, o encontro com o expressionismo, com os movimentos cubistas e os movimentos de arte moderna ocidental como um todo, né? E isso é uma coisa relevante no contexto de uma Alemanha pós-nazismo, porque o nazismo categorizava a arte moderna como sinal de degenerescência cultural, né? Então, o encontro com o movimento de vanguarda moderna também era uma forma de abertura de mundo para um jovem que nasceu dentro do contexto nazista. Ele chega na juventude, não vou abordar aqui diretamente isso, a escrever crítica de teatro, crítica literária, ensaiou escrever uma peça de teatro. Ele tinha um certo tipo de pendor para as artes, coisa que normalmente não é abordado muito quando você pensa no Habermas. Normalmente, quando se pensa em Habermas, pensa-se como um pensador moral, político, social, e não como alguém que tem uma tendência estética ou uma reflexão no das artes. Mas ele tem sim. Ainda que não seja alguma coisa que fique claro nas direções de pensamento dele. Na formação, ele circulou por 3 universidades, pela Universidade de Göttingen, em 49, fez o curso maior, era maior e menor, que é uma composição que não tem no Brasil, mas tem nesse sistema universitário alemão, também tem nos Estados Unidos. A linha maior é filosofia, depois tem a menor, que são graduações menores que faz, história, psicologia, estudos literários e economia. Nessa composição, ele já, desde primeira, foi para filosofia. Na Universidade de Zurique, ele chegou a fazer seminários que tinham uma característica de literatura, história, filosofia, em que entrou em contato com um Hans Bach, que fazia seminários de Marx, Nietzsche, Wilhelm Keller sobre Kierkegaard. Era uma universidade que foi incentivada para ele ir fazer esse período na década de 50, que tinha uma característica mais liberal. Mas a formação mesma dele, assim, aquela que caracteriza a graduação dele, a formação acadêmica dele, é a Universidade de Bonn, que deu possibilidade dele ter uma formação filosófica dentro da honorável filosofia alemã. Ou seja, pegando os grandes filósofos alemães, uma leitura filosófica que passa por Kant, Hegel, o idealismo alemão como um todo, Dilthey e Schleiermacher, e aí você vai pegando toda uma filosofia alemã no que há de melhor, Humboldt, Wilhelm von Humboldt. E, além disso, ele chegou nessa época da formação dele na universidade, ele chegou a ter leituras em Sartre, inclusive acompanhar peças de teatro de Sartre em alemão, teve certo contato com o existencialismo, mas nunca chegou a aderir efetivamente ao existencialismo, e chegou a começar a ler sobre pragmatismo, e é alguma coisa que não está presente na primeira fase dele, mas vai estar muito presente nas fases posteriores. Um indivíduo que é muito importante, que ele conhece
na Universidade de Bonn é esse aí que está na tela, Karl Otto Apel, que é 8 anos mais velho do que ele. 8 anos, não. Tá de 22 aí? 7 anos, né? 7 anos, 8 anos mais velho, a depender do mês que nasceu. E ele já era uma pessoa que já era assistente do mesmo professor que vai ser o orientador do Habermas, e era uma pessoa já situada no campo filosófico, e eles têm um encontro filosófico bastante próximo, e são obras que correm em paralelo. O Karl Otto Apel, ele é alguém mais da filosofia mesmo, uma obra filosófica. Ele é um dos grandes filósofos da geração dele, em que faz uma construção a partir do Heidegger, de uma filosofia que vai para além de Heidegger, conectando questões da retórica, da filosofia analítica. Ele faz um esforço, como Habermas, de conectar a tradição continental, como se chama, que é a tradição de filosofia alemã, francesa, com a analítica, que é mais anglo-saxônica. Então ele conecta a hermenêutica, a fenomenologia com o pragmatismo. É um filósofo de grande estatura. E o Habermas desenvolve muitas teses dele filosóficas em diálogo com o Otto Apel. Diálogo, Apel e Habermas se autocriticaram também. Teve uma construção de sistemas muito próximos, né? É questão que o Habermas vai mais para a sociologia e a filosofia política, enquanto que o Karl Otto Apel permanece mais no campo do debate filosófico epistemológico, de ética e de filosofia moral, filosofia da linguagem. O Habermas ele está sempre com o pé mais nas ciências humanas do que o Karl Otto Apel. Nesse encontro, nessa amizade, tem a expressão que o próprio Apel fala, o Apel, o falante, Habermas, o escritor. O Habermas, pela sua dificuldade de dicção, ele tinha aí uma habilidade muito grande de escrita, abundante, rápida, e o Apel era um grande orador, ainda que também seja um grande escritor. Sobre Karl Otto Apel, eu não vou tratar dele nesse curso, tem livro publicado dele em português, dentre eles a principal obra, que é uma coletânea de ensaios, que é Transformação da Filosofia, publicada em 2 volumes pelas edições Loyola. Só trataria de Habermas e Apel diretamente se a gente estivesse tratando já da segunda fase dele, que espero eu que seja o próximo curso, em que o Habermas começa a fazer a construção dele na polêmica com Gadamer, e tentando desenvolver aquilo que logo se tornou a virada pragmático-linguística, junto com o Apel. Apel também faz isso. Os dois fazem simultaneamente. Dentro do contexto da Universidade de Bonn, tinham professores de alta qualidade, mas comprometidos com o passado. Não só na Universidade de Bonn, mas em todo o contexto alemão. É uma questão que vai ser muito presente no Habermas, isso, né? Porque você teve aí a derrota nazista, e um momento que o Habermas está aí na sua juventude, na casa dos 15 anos até os 20 e tantos anos, um período de reconstrução da Alemanha, de desnazificação, né? De tentativa de transformar a Alemanha num país plenamente ocidental, dentro de um quadro democrático, com um liberalismo, mas muitos desses quadros que aderiram oportunisticamente ou plenamente ao nazismo se mantiveram nessas universidades, atuando. Por exemplo, como professores do Habermas, tivemos vários, como o Oskar Becker, que foi vinculado diretamente ao nazismo, o historiador da ciência, e o Erich Rothacker, que foi o orientador do Habermas, professor, representante, uma das figuras da antropologia filosófica. Esses dois tiveram adesões inequívocas ao nazismo. Não há dúvida que os alunos, o Habermas sabia disso, então, mas era o tipo de coisa que era o incômodo do Habermas da juventude, que era o fato de haver um certo silêncio comunicativo, a expressão dele, né, que não se falava sobre esse passado,
se colocava ele em debate para bem elaborá-lo comunicativamente. E ele teve essa experiência diretamente com professores, inclusive o professor que orientou ele, né? Com o Éder, ele teve a orientação da tese dele, que é sobre o Schelling, que é um dos idealistas alemães. Para situar vocês, né, quando você pega as peças, pensa, isso estou falando de forma bem didática, mas uma forma didática que o Hegel apresentou. Então, não foi qualquer um que organizou essa forma didática. Quando você pega o idealismo alemão, você tem o Kant, que abre a porta para o idealismo, a partir do seu idealismo transcendental, elaborado nas Três Críticas e toda a sua obra. E a partir dele você tem o desenvolvimento de sistemas idealistas, tem o Fichte, que desenvolve um idealismo subjetivo, é mais velho do que o Kant, mas se lê normalmente o Fichte muito na sua derivação, na sua forma de dialogar com o sistema kantiano. Tem o idealismo objetivo, que é o Schelling, que desenvolve um sistema de idealismo baseado na existência pré-linguística, pré-juízo, a formação do juízo, pré-categorial, do absoluto, que, portanto, por ela ser a condição de possibilidade da própria formação categorial, e também como sendo inapreensível pela forma do entendimento e pela racionalidade proposicional, pelo juízo humano, esse absoluto ele é acessível pelas artes, né? Pela experiência estética, pela mitologia, né? Pela produção imaginária humana que de alguma forma toca essa experiência imediata do absoluto. Entre os dois, e tentando construir um idealismo que supere os limites do Schelling e do Fichte, tem o Hegel, que é o idealismo absoluto. O Habermas ele faz uma leitura do Fichte de uma certa fase em que ele está pensando na relação entre absoluto e história. E essa tese não foi produzida, não foi publicada, existe somente documentado na universidade, mas o Habermas ele revisita isso, sistematiza essa tese num texto que foi publicado no Teoria e Praxis, que é denominado A Passagem do Idealismo Dialético ao Materialismo, a ideia de Schelling de uma contração de Deus e suas consequências para a filosofia da história. Então serve como uma síntese da tese dele, que conecta já com o problema que está aqui no Teoria e Praxis, que é a questão do materialismo histórico de Marx, do marxismo. Eu não vou tratar aqui agora, mas só para situá-los, essa foi a tese que ele escreveu, orientado por esse cara aqui, o Erich Rothacker. Bem, terminada essa primeira parte, vamos para a segunda, sobre as influências, interlocuções primeiras. Essa primeira parte, então, a gente, quando trata da formação geral, ainda já tocamos de alguma forma nas interlocuções, nas influências. É claro que quando fala da honorável filosofia alemã, que influenciou Habermas, estamos falando da presença de Kant e Hegel, como sendo figuras importantes na situação do pensamento dele. Vou falar sobre isso depois. Agora, se for pensar nas correntes dos autores da filosofia do século XX, uma primeira corrente muito importante, na verdade é dupla, né, porque não é necessariamente a mesma coisa, é a da fenomenologia e da hermenêutica. A hermenêutica deriva da fenomenologia, mas não também plenamente, porque a hermenêutica também é retomada de certas tentativas pré o desenvolvimento da fenomenologia no século XIX. Mas, assim, três grandes figuras, que são figuras que são importantes para o Habermas, são o Husserl, o Heidegger e o Gadamer, ou Gadamer. O Husserl não está muito presente na reflexão do Habermas da juventude, então a gente vai tratar muito pouco dele. Vamos sim tratar no texto dele, que deve entrar
no curso, na última aula, somente como a sinalização da segunda fase, que é o discurso dele da cátedra, quando ele assume a cátedra da Escola de Frankfurt, em 65. Aí tem Russell. Mas na juventude não tem muito Russell. Tem certamente Heidegger, como aquele que configura quase que a forma de pensar alemã de uma geração. A gente vai tratar bastante de Heidegger nessa aula. O Heidegger, ele é mais um que aderiu ao nazismo, e aderiu inequivocamente ao nazismo, né? Ele que assumiu a reitoria da universidade, fez o famoso discurso dele em 33, em defesa do Terceiro Reich, né? E a gente vai ver como que não foi só uma abordagem oportunista ou um erro de passagem, mas ser alguma coisa muito mais orgânica com a posição pessoal e filosófica do Heidegger. Então, nesse momento, o Heidegger ele é o cara que formou uma geração e ao mesmo tempo, construiu um sistema filosófico que derrapou no nazismo, né? O Gadamer, ele, que é mais velho, 29 anos do que o Habermas, ele é um discípulo do Heidegger. Ele é o grande pensador, o Gadamer, da hermenêutica filosófica, um dos maiores filósofos do século XX, que conseguiu, a partir dos 3 Hs, Hegel, Husserl e Heidegger, desenvolver uma hermenêutica filosófica. E o Gadamer também chegou a ter seu pezinho no nazismo, chegou a escrever abaixo-assinado em favor do movimento nazista nas universidades, mas se desvinculou. Gadamer, normalmente, você pode ler sem medo de considerar que ele é um autor com elementos nazistas. Heidegger é uma outra história que a gente vai ver daqui a pouco, né? O Gadamer, ele é um interlocutor pessoal do Habermas, será também aquele com quem Habermas se confrontará de forma decisiva no final da década de 60. Não vou tratar disso nesse curso. E é uma grande influência sobre o pensamento habermasiano. E também importante no posicionamento do Habermas no sistema universitário alemão. Tá? Então, é um cara que deu suporte ao Habermas na sua posição acadêmica. Ainda no âmbito do que podemos falar de uma fenomenologia, temos outros autores importantes, que é o Karl Jaspers, que seria de uma filosofia existencialista, uma figura importante. Eu vou falar sobre isso em algum momento do curso, como Habermas tem uma influência do Jaspers. Hannah Arendt, sem dúvida, é uma figura importante. O diálogo do Habermas com Hannah Arendt é mais implícito. Habermas também tem escrito sobre Hannah Arendt, mas é mais implícito. Se torna mais claro quando o Habermas desenvolve a teologia comunicativa, mas está presente também na tese dele sobre a mudança estrutural na esfera pública. Tanto Gadamer quanto Hannah Arendt como interlocutores. E tem Karl Löwith, que é um outro autor importante, até no balanço dos descaminhos do idealismo alemão, do historicismo do século XIX. Então, são figuras desse tipo de pensamento alemão, de uma geração muito profícua, da qual o Habermas ele faz parte. Se falamos da filologia da hermenêutica, não é só isso que tinha na Alemanha, tinha também a antropologia filosófica, uma corrente menos forte do ponto de vista da sua influência na formação de toda uma geração, mas muito relevante para o Habermas e para o debate filosófico. Eu poderia ter incluído aí o Ernst Cassirer, que é muito importante, foi o principal rival do Heidegger no desenvolvimento de uma filosofia das formas simbólicas, o caso do Cassirer, que foi a partir da obra de Kant, também incorporando um certo Hegel, que buscava responder a pergunta sobre o que é o humano a partir da questão do simbólico, mas essa antropologia filosófica que aí está, ela não vai tanto por aí. Max Scheler, na verdade, vai por uma filosofia, sim, da cultura, numa sociologia do saber, mais próxima do Cassirer, né? Cassirer é debitário de Scheler. Scheler é de uma geração anterior desses outros aqui. A antropologia filosófica, Cassirer, Scheler, são importantes. E para o Habermas,
sobretudo esses dois aí que estão no meio, que é o Arnold Gehlen e o Helmut Plessner. Como eu falei, o Rothacker, eu não sei se fala Rothacker ou Rothacker, Rothacker. Ele foi vinculado ao nazismo, como eu disse, e o Arnold Gehlen também. Então, a antropologia filosófica também era uma forma de pensamento que teve o seu vínculo com a experiência nazista alemã. Helmut Plessner, não. Ele já foi, na verdade, resistente, atuando contra e, inclusive, perseguido pelo Terceiro Reich. Essa antropologia filosófica está associada a essa pergunta sobre o que é o humano, diferentemente do Cassirer e até do Scheller, o Gehlen, o Plessner, o Rothacker estão mais vinculados a uma pergunta do humano que faz uma conexão entre uma antropologia física e biológica e a cultural. Na verdade, Rothacker tem uma linha mais culturalista, dialogando com a antropologia cultural, e o Gehlen mais pela biologia. Então, é sempre uma pergunta sobre o humano que tenta conectar a biologia, física, ou dimensão biofísica do humano com a cultural, né, para responder o que é o humano. E a última, obviamente, corrente do século XX, que é muito relevante para a formação do Habermas, é a primeira geração da Escola de Frankfurt. Esses três aí que estão: Adorno, Horkheimer e Marcuse. Poderíamos colocar outros, como, obviamente, Walter Benjamin, mas eu não coloco aí porque o Walter Benjamin não tem uma relevância realmente significativa para a formação do pensamento de Habermas. Habermas chega a escrever tardiamente sobre Benjamin, em uma dessas comemorações do aniversário de morte do Benjamin, em que ele mesmo assume que ele se sentia desconfortável com a leitura do Benjamin, com passagens, com a forma do Benjamin pensar, passagens inapreensíveis, e também reconhece a importância do Benjamin. Né? No livro que eu vou mencionar daqui a pouco, Perfis Filosóficos Políticos, tem material sobre que ele passa sobre Benjamin, quando fala do Marcuse, mas não é um autor relevante. O relevante realmente para ele são esses que estão aí, que são Adorno, do qual o Habermas vai ser o assistente de pesquisa. Tem um estilo de pensamento diferente do Habermas, mas teve uma certa cumplicidade dos dois, e o Habermas, ainda que pense numa linha bem diferente do Adorno é mais para o caminho da estética, né? O Habermas, obviamente, é influenciado pela concepção de crítica do Adorno, também a visão do Adorno sobre o papel do intelectual no espaço público. Mas, assim, se vou pensar sobre a forma, o estilo de pensamento do Habermas e a influência que o Habermas tem na forma como ele constrói o pensamento dele na juventude, poderíamos dizer que ele é mais influenciado pelos seus debates com Marcuse. Marcuse vai mais para uma filosofia que se faz como teoria social, mais próxima da sociologia do que o Adorno. E também o Marcuse é aquele que, de alguma forma, de alguma forma não, né? Como um discípulo do Heidegger, busca conciliar marxismo com heideggerianismo, e isso o jovem Habermas ele também tenta fazer. Então, dentro dessa composição Adorno e Marcuse, o Habermas bebe das duas fontes, mas eu diria que Marcuse seria mais relevante, ainda que Habermas está muito distante de uma visão de Marcuse, de um ativismo, de uma visão mais militante de teoria crítica. O Habermas ele se distancia mais do Marcuse após 68, com as revoluções estudantis, onde Marcuse se torna o velhinho favorito da juventude que dizia que não devemos acreditar em ninguém que tenha mais que 30 anos. Marcuse, no alto dos seus 80, 90 anos, 80 e poucos anos, se torna um dos ideólogos do movimento estudantil, e Habermas tem um enfrentamento com Marcuse em torno da forma de entender a teoria crítica, a relação com a teoria crítica com os movimentos juvenis, que é muito relevante na década de 68, 69. O Horkheimer,
que é o grande diretor do Instituto de Pesquisa Social, o comandante, né, do Instituto, que se torna, que até a sua aposentadoria está à frente, fundador também do Instituto de Pesquisa Social, ele não era propriamente alguém que influenciou o pensamento do jovem Habermas. O Habermas ele vai trabalhar sobre os escritos do Horkheimer da década de 30, que são os escritos fundadores da teoria crítica, mais tardiamente, que ele vai se deparar com esse material, sobretudo quando o próprio Habermas, que se tornou um colaborador, editor da Suhrkamp, que é uma editora alemã, ele organizou os escritos de teoria crítica e publicaram os escritos de teoria crítica do Horkheimer, da década de 30. Tem até uma parte disso que foi publicado em português pela Perspectiva, que é o Teoria Crítica 1. E nisso daí ele até fala, caramba, olha como é que eu estava muito próximo do Horkheimer nesse momento e não sabia. Então existe aí, diria que o pensamento de teoria crítica do Habermas, se for olhar do ponto de vista de conversas de projetos, o Horkheimer, sobretudo o Horkheimer da década de 30, é o cara que mais pode conversar com o Habermas. A respeito desse trio também, o que vale sinalizar que no pós-guerra tem a publicação da Dialética e o Esclarecimento, por Adorno e Horkheimer, em 1944 eles escreveram, 49 publicado, em que eles dão uma virada aí na Escola de Frankfurt para uma concepção mais negativa da história, do processo de esclarecimento. E depois disso o Adorno continua produzindo. O Adorno tem um período de produção muito fecunda na década de 50. Já o Horkheimer meio que estagnou. Ele chega a publicar ainda o Eclipse da Razão, algumas outras coisas, mas o momento mais forte do Horkheimer é o momento do Entre Guerras. E o Adorno não. O Adorno ele continua bastante ativo. Eu ainda vou falar um pouco mais em outra aula sobre essa relação entre Habermas e Adorno, e vou ainda tratar um pouquinho do conflito que surgiu nessa tríade Adorno, Horkheimer e Habermas. Sobre essas influências do Habermas, interlocuções com pensadores alemães, sem querer assustá-los, colocando a capa do livro em alemão, porque o livro em alemão só tem alemão mesmo, tem inglês, uma versão reduzida, não tem em português. Esse livro chamado Perfis Filosófico-Políticos, ele é um livro bastante relevante que mostra essas figuras que eu falei e outras em que Habermas está lendo os pensadores alemães da sua geração, da geração anterior. Como eu disse, tem diálogos com Adorno, com a Hannah Arendt, com o Walter Benjamin, com Ernst Bloch, que é chamado por Habermas de o Schelling marxista, o Gadamer, o Arnold Gehlen, Heidegger, Horkheimer, Karl Jaspers, Leo Lowenthal, que é um membro da Escola de Frankfurt, da primeira geração, menos conhecido, o Karl Löwitz, o Herbert Marcuse, Alexander Mitscherlich, que é um cara importante para o Habermas já em 59, se não me engano, ainda na juventude, que ele faz um seminário na Escola de Frankfurt sobre psicanálise e sociedade. Helmut Plessner, Gershon Scholem, Alfred Schutz e Ludwig Wittgenstein e o Wolfgang Abendroth. Então, que eu vou falar sobre isso quando tratar da escrita da estrutural da esfera pública. Você tem aí diversos intelectuais alemães de altíssimo nível, né? Do século XX, e Habermas está ali apresentando os perfis filosóficos, escrevendo sobre. Você vai para o sumário, né? Tem esse ensaio de abertura de 1971, que foi a primeira edição desse livro. Esse livro teve duas edições, né? Uma menor e outra maior. 71 e depois 91 foi ampliada. Então você tem vários textos de períodos históricos diferentes.
essa introdução dele, Einleitung é a introdução, Wozu noch Philosophie, para onde ainda a filosofia, é uma introdução bastante relevante, em que ele fala assim, para onde vai a filosofia, qual o futuro da filosofia. Que não sei se eu vou trabalhar nesse curso, mas é um texto seminal dele. Tem também esse textinho aqui de 61, sobre o idealismo alemão dos filósofos judeus, que é um texto que também é relevante, como uma leitura dele da escola de Frankfurt, de toda uma geração de filósofos alemães. E aí tem vários textos sobre os autores, Heidegger, Jaspers, Gehlen, Klesner, Bloch, Adorno, Marcuse, Hannah Arendt, e esses textos eles foram sendo reunidos no livro, uma segunda edição foi ampliada. É um livro bastante relevante, não sei por que não foi traduzido em português, e também não tem nenhuma versão completa desse livro em outra língua, até onde eu sei. A versão inglesa é a versão resumida desse livro, a versão francesa também. A francesa está aqui comigo, despedaçada, ela é só parcial, é metade do livro, ou menos do que isso. Então, sobre Marcuse, também, esses textinhos aqui, que pegam o debate dele, 68, 73, 77, 80. Como eu disse, ele só escreveu pouco sobre Walter Benjamin, é só o textinho de 72. Então, o que a gente tem nesse texto? Não é um texto de juventude, não é um livro de juventude, foi publicado em 71, mas ele é relevante porque tem alguns textos aí de juventude. Por exemplo, sobre Jaspers 55, né? Sobre Heidegger, que a gente vai tratar daqui a pouco, que é o de 53. Então, aí agora eu quero entrar na terceira parte da aula, que é exatamente sobre esse texto de Heidegger. Se a gente vai para os primeiros escritos, primeiras polêmicas, eu queria abordar primeiro escrito que gera uma primeira polêmica, e depois uma segunda polêmica mais rápida, em en passant, que não tem a ver diretamente com um escrito. Nesse primeiros escritos, primeiras polêmicas, eu queria abordar esse texto aqui, que está publicado nos perfis filosóficos políticos, que é o Mit Heidegger gegen Heidegger Denken, com e contra o pensamento de Heidegger. O texto é um texto em que o Habermas ele faz um movimento muito perigoso do ponto de vista até do seu caminho filosófico, do seu caminho acadêmico. Ele, logo quando ele terminou de escrever a sua tese lá sobre o Schelling, ele quis dar um tempo na vida acadêmica, disse que estava cansado, também não tinha muita perspectiva de ascensão, e ele ficou, durante alguns anos, trabalhando com jornalismo, como jornalista, para se sustentar. E escreveu muitos artigos, muitos textos, até de crítica literária, crítica artística, crítica teatral, também de sociológicos, políticos. Ficou lá se sustentando ao mesmo tempo, atuando como intelectual público. E um dos primeiros escritos dele foi esse, em que isso retoma aquela figura importante chamada Karl Otto Appel. Appel, relembrando aqui, esse aqui, lá em Bonn, ele virou para o Heidegger, para o Habermas e disse assim, vem cá, pega aqui esse livro aqui, Introdução à Metafísica, do Heidegger, que o Heidegger acabou de publicar, que era baseado no curso que o Heidegger deu em 1935. E lembrando que ele tinha feito o discurso dele sobre a reitoria em 1933, o Heidegger. Em 1935 ele deu um curso chamado, do livro que publicou tardiamente o curso, era chamado de Introdução à Metafísica. E o Appel falou, dá uma olhadinha aqui. E eles viram que o curso foi publicado vários anos depois do término da guerra, e que tinha passagens claramente, evidentemente, apoiadores do nazismo. E
E aí isso incomodou profundamente o Heidegger. Como eu disse, o Habermas. Como eu disse, o Habermas, ele tinha um incômodo com um não acerto de contas com o passado, um certo silêncio constrangedor, certo? Não vamos falar sobre isso. E aí ele se depara, Apple também tinha essa preocupação, com o fato do grande filósofo que formou a geração dele e que formou o próprio pensamento dele, do Apple, não ter nenhum constrangimento de publicar um curso em que mantém as passagens de apoio ao nazismo e não tem nenhuma nota, nenhum esclarecimento, nada, que meio que por esse silêncio e falta de atitude mostraria uma manutenção de suas convicções. Diante disso, desse material, o Habermas resolveu então escrever o texto. Para o Habermas, o incômodo dele com essa introdução à metafísica era não de falar assim, descobrimos que o Heidegger teve relação com o nazismo. Não é só isso. A coisa é mais profunda. A preocupação dele foi como que a própria reflexão intelectual e a forma como Heidegger utilizou as suas categorias e foi relendo o que ele tinha construído a partir do Ser e Tempo, né, publicado nos anos 20, né, como que isso mostrava uma filosofia que tinha afinidades com o nazismo e as categorias com as quais Heidegger construiu seu pensamento não foram casualmente vinculadas às posições pessoais e políticas dele. Né? Esse texto, eu vou falar um pouquinho sobre esse texto, ele foi publicado em 53, né? E o ponto principal do Habermas de partida é que o objetivo dele não era o de cancelar Heidegger por ser nazista. É uma leitura muito mais profunda da forma como Heidegger construiu lá os movimentos dele no curso e como que está associado com a forma de pensar do Heidegger. Lembrando que teve o discurso do reitorado, de 33, e tem esse curso de introdução à metafísica, de 35. O Habermas começa assumindo que Ser e Tempo, que é o livro que lançou, né, o maior acontecimento filosófico, talvez, do pensamento alemão, pelo menos da primeira metade do século XX, Ser e Tempo, ele, para Habermas, é o livro mais importante da filosofia, o acontecimento filosófico mais importante desde a filologia do espírito de Hegel, para ver a estatura do Heidegger. E ele assume que o problema da existência de uma inteligência fascista, né, que se coloca, né, é alguma coisa que está presente na época, né, e o próprio fascismo, na verdade, acabou não formando uma inteligência própria por uma falta de envergadura do pessoal político, né, que fez com que muitos intelectuais, nos seus postos acadêmicos de grande envergadura, tivessem dado apoio e, na verdade, fossem marginalizados pelo caráter energúmeno do movimento nazista, né, da violência nazista. O que não coloca de lado essa questão da relevância de por que determinados intelectuais e determinadas filosofias pagaram pau ao nazismo. Ele começa falando sobre Thomas Mann, da importância de Thomas Mann, Dr. Fausto, sobre como que ele existe realmente a questão do quanto que a cultura alemã tem elementos que levaram ao nazismo, e também quanto que é relevante fazer uma separação entre o povo alemão e o movimento. Nesse momento também o Habermas tinha lido Karl Jaspers e toda uma discussão do pós-guerra sobre culpa coletiva e responsabilidade coletiva. E aí, quando ele entra na questão do Heidegger em si mesmo, né,
desse texto do Heidegger, que é publicado nos anos 50, logo bem depois, né, 8 anos depois do final da guerra. Ele está perguntando sobre o que fez com que o Heidegger reproduzisse fielmente seu pensamento naquela época, depois de passados tanto tempo. E ele começa a mostrar que, quando ele está a escrever, em 35, ele está lidando com a tese dele, desenvolvendo o pensamento dele do ponto de vista daquela história, né, do esquecimento do ser, né, por uma filosofia doente, que seria a tradição filosófica metafísica, de Platão à modernidade. E essa filosofia, ela naquela época se traduz a questão do esquecimento do ser sobre a entrega ao destino do ser, né? O que Habermas mostra então tem essa concepção de uma Europa em que houve o obscurecimento do mundo, a fuga dos deuses, a destruição da terra, a massificação do homem e o ódio, né, a suspeição diante de tudo que é criador e livre. E o que nessa situação de 35 está presente ali numa Alemanha que já estava em duplo fronte, ocidental, oriental, o Heidegger entende que aquele momento era uma etapa da história do ser, de 2000 anos, né, e que o povo alemão teria uma missão no seio da história universal para Heidegger. Essa formulação heideggeriana diante de um público tem elementos nietzschianos, né? Heidegger foi aquele cara que colocou Nietzsche na estatura de um grande filósofo, né? E ele traz o Heidegger toda uma linguagem sobre a verdade como sendo aquilo dos mais fortes e não aquilo para todo mundo. Toda uma leitura aristocrática de glória e heroísmo, da importância da força que eleva o indivíduo aristocrático além da vulgaridade das massas. Isso é Heidegger. Heidegger que fala que o espírito distingue o pensador do intelectual, que apenas tem inteligência, mas não pensamento. Então, as elaborações do Heidegger se fazem contra um certo tipo de funcionamento de uma inteligência baseada também no método científico, em que a questão do ser ela é conectada a uma concepção de um espírito que é muito mais, né, que é o revelador da verdade, contrário de uma inteligência presa na técnica. E esta filosofia, né, que critica o pensamento calculador, né, da mera inteligência, e defende a força e o espírito diante do mundo indigente, esse tipo de pensamento, ele coloca todos os aparências, os enganos, as ilusões, as errâncias, como potências que vêm do próprio ser e do qual os indivíduos não são responsáveis. A questão é se entregar ao ser. Essa abertura a essa dimensão originária da experiência do Dasein, que é o ser aí. Essa concepção do momento histórico do Heidegger, ele traz um pathos, uma paixão, baseada numa dimensão de um ser e de uma experiência de cada um, investida numa missão pessoal e nacional. Dos eleitos e dos fortes contra esse mundo burguês. Isso não está escrito no Heidegger, no Introdução à Metafísica, ele não deu isso, mas você vai nos cadernos negros do Heidegger, que são as anotações privadas dele, você vai ver que tem um elemento antissemita aí, né? O burguês é o judeu desenraizado. Tá? O pensamento original contra o senso comum. O desprezo da morte própria, aquele que sai do ordinário contra a trivialidade e assume o perigo de se entregar ao destino.
Então você tem uma concepção heideggeriana em que se coloca na fileira do papel do chefe, né? Que naquele momento, mesmo que posteriormente, depois da guerra, a filosofia heideggeriana começa a falar de escuta, de cuidado. Naquele momento, o quadro categorial, a forma de pensar do Heidegger é posta como sendo o da glorificação da violência redentora, né? E nesse caso, o estilo de pensamento heideggeriano também é avesso a uma formulação racional, a crítica racional, a crítica da linguagem. Isso pode ser feito muitas vezes posteriormente. Mas o que o Heidegger está fazendo ali é um pensamento por correspondência, muito simbólico, muito metafórico, que está orientado para uma ação de formação da vontade diante de um impacto político, do movimento, de adesão ao movimento, orientado pela força e por uma concepção heróica. E esse tipo de filosofia é uma filosofia que leva a uma orientação quase religiosa, né? Que é diferente da posição do Heidegger pós-guerra, que se coloca como uma vida retirada de santo na Floresta Negra. Nesse momento é um Heidegger dizendo sobre o quanto que deve-se atuar na situação política em que a exortação à autenticidade se faz em participar de um movimento de massa contra a decadência do Ocidente, né? A coloração fascista dessa época se desmascara imperiosamente no curso de 35. Essa coloração não resulta apenas de dados extrínsecos, ela resulta também dos dados que estão vinculados à própria lógica pela qual é posta a questão da interrogação do ser, né? Então, isso é um cara de 24 anos, escrevendo quanto o maior filósofo do seu tempo. Vale sinalizar que essa leitura do Habermas não deixa de me lembrar dos escritos do Cassirra, um pouco anteriores, na década de 40, Cassirra, que foi o grande rival do Heidegger, que também fala sobre isso, né? Como que o pensamento heideggeriano era entrega ao destino do ser e que aniquila qualquer autonomia do indivíduo e também qualquer capacidade de ajuizamento crítico, né? Distanciamento do povo, né? Do movimento do coletivo. Então, o que o Habermas está fazendo aqui é falando que o Heidegger, ele nesse caso, está mascarando a própria fonte do pensamento dele, né? Se dizendo contra a tradição metafísica e contra a herança cristã, que acaba trazendo o igualitarismo universal, ele, na verdade, está reproduzindo um certo tipo de tradição filosófica alemã, que remete a Schelling, Hölderlin, Hegel e Böhm, e também está dentro de um campo de experiência especificamente cristã, que se associa a Santo Agostinho, passa por Kierkegaard, que tem um elemento, no caso heideggeriano, místico, né, de uma mística, em que o poeta aparece como redentor, né, sobretudo no pós-guerra. Então, o que ele está ali, o Heidegger, fazendo é uma recusa da ideia de igualdade de todos diante de Deus, da liberdade de cada um, e uma recusa da dimensão universalista do pensamento, a favor da ideia de uma eleição do povo alemão na história. Junto com isso também, a gente tem uma crítica à forma de pensamento da filosofia do sujeito, né, inaugurada pela filosofia moderna de Descartes. Então, você tem aí um tipo de pensamento que cultiva sentimentos anticristãos e ocidentais que acabam não permitindo, dada a dificuldade de pensar o próprio fundamento dos seus pressupostos, a dimensão racional dele, acaba não tendo nenhum freio para movimentos irracionalistas. E essa passagem, que é a passagem que incomoda o Habermas, que é a ideia de que o movimento nazista ao encontro da técnica no nível planetário com o povo alemão, a cultura alemã, ele
abre caminho para apenas uma glorificação heróica da violência política liderada pelo Führer. Né? Essa atitude não é consequente, essa atitude do Habermas, do Heidegger, a atitude de crítica dele não seria consequente se não tivesse, só seria consequente se tivesse algum tipo de filtro da crítica racional, mas ele não tem. Né? Então, o que você tem é uma atitude que, na própria construção dele, da elaboração dele, da ideia de Dasein, que se identifica com o movimento do coletivo, uma interdição de criticá-la no momento e também, sendo consequente com a própria estilo de pensamento do Heidegger, uma recusa de se autocriticar em relação ao passado. Né? Tudo fica justificado. Então, o que o Habermas fala, né, para concluir esse momento, o presente artigo serve para pôr essa questão. Podemos interpretar o assassinato metódico de milhões de pessoas, dos quais hoje não ignoramos mais nada, como se tratasse de um erro do ponto de vista da história do ser, compreendida como destino? Não é um crime efetivo destes que, com toda a responsabilidade, foi perpetrado e a má consciência de todo um povo? Não tínhamos, 8 anos depois do ocorrido, de tomar o risco de nos confrontar com o que se passou e com o que nós fomos? Não é uma missão elevada daqueles que refletem trazer à luz os atos responsáveis cometidos no passado e ter uma tomada de consciência do que deve ter ocorrido? Então, no lugar disso, a grande maioria da população, os responsáveis de ontem e de hoje, se vinculam sem cessar a uma reabilitação daquele momento. No lugar disso, Heidegger publica sua frase sobre a grandeza e a verdade interna do nazismo. Parece que o tempo chegou de pensar com Heidegger contra Heidegger. Então, essa é a questão do Habermas. Pensar com Heidegger contra Heidegger. Essa questão toda que ele levanta aí, talvez fique mais claro depois que passadas tantas décadas. Mas, no momento, a resposta do campo conservador, mais defesa do heideggeriano, e também um campo mais reacionário alemão, dizia que, olha, esse moleque aí não entendeu o que Heidegger estava dizendo. Ele não estava falando sobre o movimento nazista. Só que essa hermenêutica do Habermas fica evidente posteriormente, quando começam a ter os escritos sobre a obra do Habermas, do Heidegger, do Vitor Farias, por exemplo. O Habermas tem um escrito sobre um livro desse Vitor Farias, que é um hispânico, mas publicou em alemão mesmo, bastante bem recebido, que é o debate sobre o nazismo do Heidegger. O Habermas escreveu sobre isso, publicou um texto grande no livro Textos e Contextos sobre esse livro do Vitor Farias. Isso é década de 80, final de 80, em que volta esse tema sobre Heidegger e o nazismo. Né? O Vitor Farias, tem também o Lefebvre, fugiu o nome, acho que ele é o Lefebvre, o Emmanuel Faye, que é também que é o francês, que também trata da questão do nazismo de Heidegger. Foram publicados também nesse período os Cadernos Negros de Heidegger, que mostram o antissemitismo, a adesão dele ao nazismo. Só que em 52 isso não está muito claro, 52 e 53. Então, nesse caso, o Habermas está aí levantando diversas questões que depois ficam muito evidentes posteriormente. Né? E a presença do Heidegger no pensamento alemão, no pensamento francês, a França recebeu o Heidegger e depois exportou para a Alemanha. Então, muita gente fala de Heidegger via França, e sem pensar o que Heidegger foi na Alemanha enquanto alemão. Né? E o Habermas traz esse debate extremamente relevante sobre Heidegger, não querendo cancelá-lo. E isso é um ponto que eu acho que é relevante, em que o próprio Habermas fala com Heidegger. Então, assim, a crítica da filosofia do sujeito, a ideia hermenêutica de que somos, antes de tudo, comunicação, vem de um certo Heidegger. Né? A crítica da técnica do Heidegger não deixa de influenciar o pensamento habermasiano. Então,
o que o Gadamer fez com Heidegger na hermenêutica filosófica é seguido de perto, muito de perto, pelo Habermas. Então, essa é a primeira polêmica. Uma segunda polêmica chega a surgir no momento de experiência do Habermas no estudo de pesquisa social da Escola de Frankfurt. Relembrando mais uma vez, estamos falando daquele Escola de Frankfurt, nesse prédio horroroso, que tem um tipo de arquitetura do Bauhaus, essas caixinhas, né? É uma coisa bem reta, caixinha. E a gente, o Habermas, né, tá aqui atrás, ó, mexendo no topete dele. Aqui tá o Adorno, aqui tá o Horkheimer. Horkheimer aqui, o Habermas aqui atrás. O Habermas, ele, em 55, ele começa a trocar umas cartas com o Adorno, e depois ele é convidado por Adorno e começa em janeiro de 66 a ser assistente de Adorno, ingressa na Escola de Frankfurt. Nesse momento, Horkheimer era diretor do Instituto de Pesquisa Social, mas estava muito distanciado da vida do Instituto. E o Habermas começa a trabalhar com Adorno. E tem uma parceria forte, tem uma influência, vou falar sobre isso em outra aula. A forma como os dois trocam, a forma como o Habermas entende o Adorno, como pessoa e como intelectual. E a questão o Habermas tinha escrito diversos ensaios, passava pelo marxismo, por Marx, análise sobre a cultura contemporânea, sobre o ciclo de produção e consumo, sobre ideologia. O Habermas escreveu, quando estava na função de assistente de Adorno, uma recensão sobre Marx e marxismo, que foi publicado na Teoria e Praxis. Vou falar sobre ela daqui a pouco. E nisso tudo, o Horkheimer, não conhecendo pessoalmente o Habermas, entendeu que o Habermas era apenas um militante comunista, um marxista. Leu mal o Habermas e escreveu cartas para o Adorno, dizendo sobre o senhor H e o quanto que ele poderia ser um mal para a formação dos estudantes na Escola de Frankfurt, dado pela sua militância política cega e por sua concepção religiosa e redentora de revolução. Eu cheguei a gravar um Reels, um trechinho de vídeo TikTok, mostrando mais com minúcias essa interação e esse conflito. Adorno banca o Habermas não é afastado por causa disso. Mas aí tem aí uma fricção entre Habermas e Adorno. Inclusive, a recensão do Habermas sobre Marx e o marxismo acaba não sendo publicada pelo Instituto de Pesquisa Social, pela revista da Escola de Frankfurt, e é publicada por Gadamer, na revista Filosofia lá, de hermenêutica, que não tinha nada a ver com marxismo. Os primeiros textos também, primeiros livros do Habermas, não são publicados, bancados pela Escola de Frankfurt, são publicados numa editora menor. Então tem aí um conflito, o Habermas fica um tempo, chega a fazer pesquisas a mando de Adorno sobre consciência política da juventude, e sobre recessão do marxismo e outras coisas, e acaba saindo em 59, porque não vê perspectivas ali de crescimento, e assume a cátedra em Heidelberg, sob convite de Hans-Georg Gadamer, o hermeneuta, né? E depois que ele vai voltar, só em 64, da Escola de Frankfurt, para assumir a função, a cátedra de Horkheimer, quando aposentado, na Escola de Frankfurt. Então se torna Habermas, poucos anos depois, 6 anos depois, 5, 6 anos depois, no cara da segunda geração da Escola de Frankfurt. Bem, essa passagem dele, depois a gente vai poder desenvolver mais quando nos debruçarmos nos próprios escritos do Habermas do período. Para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu queria só falar rapidamente do sobrevoo nos escritos de juventude. Esse texto aqui, Arbeit, Erkenntnis, Fortschritt, é um texto que seleciona, é um livro que seleciona, publicado mais tardiamente, os escritos dele de juventude, sobretudo sobre ciclo de produção e consumo, sobre ideologia. Vou falar alguma coisa sobre isso. Ele chegou a escrever também na juventude estudos sobre protesto, movimento de protesto, reforma da escola,
consciência juvenil, inclusive na Escola de Frankfurt, lá naquele períodozinho, ele escreve alguma coisa sobre orientações do Adorno, com a equipe lá da Escola de Frankfurt. Esses textos meio que foram incorporados depois nos pequenos escritos políticos do Habermas, né? Aqui, ó, reforma da escola, movimento de protesto, tendências, né? As análises de tendências, isso tudo foi reunido nos pequenos escritos políticos dele, volume 1 a 4, que incorporou esses livros anteriores. Isso tudo está em alemão porque não tem em português, tá? O que a gente vai trabalhar realmente primeiro, esse aqui, Mudança Estrutural na Esfera Pública, que foi publicado pela Unesp, que foi a tese dele de habilitação, publicada em 62. Esse livro é seminal, a gente vai ter uma aula passando por ele com o maior cuidado e prazer, em que ele vai formular a questão do espaço público. E é um dos maiores livros dele, no meu entender. Tem o Teoria e Praxis, também publicado pela editora Unesp. Tem versões diferentes, modificadas, tirando texto, colocando texto. Entre a publicação original de 63 e a de 71, tem também o livro Cresce. É esse aqui. Vai ser um livro importante para a gente, tá? Eu vou trabalhar bastante ele. Veja só o sumário aqui. Tem um total de 11 capítulos, um adendo. Na próxima aula a gente vai tratar desse adendo aqui e desse texto aqui, de Filosofia e Ciência, Marxismo como Crítica. E o Técnica e Ciência como Ideologia Fundamental também, publicado pela Unesp, um livrozinho menor, que reúne artigos seminais dele. Vou tratar sobre eles todos, incluir esse conhecimento de interesse, que foi a aula inaugural dele na Escola de Frankfurt, quando retorna, assumindo a cátedra do Horkheimer. Para concluir, então, já dei essa aula sobre o contexto, obra, percurso, confrontos e interlocuções do jovem Habermas. Eu não quis tratar da obra dele como um todo. Normalmente eu faço isso nos cursos com autores, mas Habermas é grande demais para você fazer uma visão de conjunto da obra. Ia cansar demais vocês. Na próxima aula eu vou abordar mais a dimensão dele, de como que o Habermas está ali trabalhando o problema da ideologia, fazendo uma leitura dos marxistas da época. Então, uma perspectiva reconstrutiva que é com e contra Heidegger, com e contra Marx. Então, a próxima aula eu vou tratar desses textos que eu falei, sobretudo, que são Entre Filosofia e Ciência, Marxismo como Crítica, e a recessão bibliográfica sobre a discussão filosófica em torno de Marx e do marxismo. E depois eu vou tratar do espaço público, que é o Mudança Estrutural na Esfera Pública, a tese dele de 62. Em seguida, na outra aula, eu vou pegar muitos desses textos do Técnica e Ciência como Ideologia e alguns do Teoria e Praxis. Vou detalhar melhor na próxima, mas tem tanto aqui do Técnica e Ciência como Ideologia quanto do Teoria e Praxis, né? Esse aqui, ó, Consequências Práticas, Progresso Técnico Científico, Dogmatismo, Razão e Decisão. Na última aula tem a questão do que é menos abordada quando se lê Habermas, sobre o que é a política, como fazer filosofia política, como pensar politicamente. Os textos que são relevantes para essa discussão, sobretudo, alguns do Teoria e Praxis, sobretudo esses primeiros aqui, Doutrina Clássica da Política e sua relação com a filosofia social, Direito Natural, Revolução. É um Habermas que faz um trabalho de reconstrução historiográfica dos debates filosóficos magistral. Esse Habermas ele tem muito isso, é um Habermas muito histórico, com uma consciência histórica muito grande, que é esquecida muitas vezes por pensar, quando se estuda somente o Habermas mais velho, que tem uma abordagem mais conceitual, quase transcendental, como ele diz. Então, é isso. Terminamos a nossa exposição aqui, e na próxima aula a gente vai para Marx
e marxistas, abordando os textos de teoria e praxis, tá? Mais uma vez, essa aula aqui eu regravei, porque a primeira aula teve os cortes, eu queria que deixasse uma aula bem redonda. Tiveram questões relacionadas a como que... Teve uma questão do Nelson Leles relacionada a como que o Habermas faz a crítica artística, literária, com a influência que o Habermas tem relacionado a a parte artística mesmo, né? Como que as artes entram no Habermas. Eu introduzo no final dessa aula, para que vocês não percam, para que fique só num vídeo, a aula regravada, por causa de alguns problemas que teve de áudio, e com a introdução da pergunta que o Nelson fez relacionado a Habermas e as artes, Habermas e a crítica artística, literária, teatral. Eu falei muito ano passado sobre isso, tá bom? Então, até a próxima aula. E vamos nessa. Pronto, o jovem Nelson perguntou aqui, qual é a relação do Habermas com a arte? Então, o Habermas, ele primeiro, tem até um amigo dele que assistia aos cinemas com ele, os filmes. Ele era alguém que assistia filmes e ele gostava muito de fazer uma espécie de crítica do cinema, pensando mais sobre o impacto político e social do cinema. Aí falava assim, é difícil assistir filme com Habermas porque depois ele começa a elucubrar sobre aspectos filosóficos do cinema e tudo mais. A respeito das artes plásticas, ele tinha uma orientação mais para artes plásticas abstratas, né? Ele chega a fazer alguns escritos sobre arte moderna, criticando o conservadorismo cultural. Não tem como entrar agora, até porque o Habermas maduro. Mas o Habermas, do ponto de vista da visão dele das artes, ele é um pensador que acabou tendo uma adesão a uma compreensão positiva das vanguardas modernistas. E nesse caso específico, né, ao contrário do que tendeu na geração que aderiu ao nazismo, tinha uma visão positiva do processo de abstração das artes plásticas, né? Enquanto jornalista, ele chegou a escrever muitas coisas sobre arte, né? Ele teve revisão sobre peças sobre Pergolese, Mozart e Offenbach, por exemplo, analisando a questão da ironia no teatro. Ele escreveu também sobre a questão, ele tinha algumas simpatias com a ideia da forma de vida do artista, que era o Gottfried Benn, e ainda que era um artista, ele escreveu sobre isso no Frankfurt Allgemeine Zeitung, em 52, sobre esse artista, o Gottfried Benn, criticando, de alguma forma, uma arte que acaba tendo uma tendência anti-humanista, de um catequismo anti-humanista, a favor de uma forma absoluta, mas via com bons olhos esta visão de uma arte que enfatizava uma demanda de justificação da vida que é experienciada como existência histórica. Por exemplo, isso é uma resenha dele sobre um artista. Então, quando você vai pegando esses escritos da época, você vai vendo ele muito com exercício de crítica literária, teatral. Então, você vai recuperando sobre filme, né? Ele entra numa polêmica no Süddeutsche Zeitung, em 54, sobre um filme dirigido por Viktor Turhansky, que era sobre o fim da guerra. E Habermas se mostrou bastante incomodado pelo fato de uma atitude completamente liberada de uma restauração que ignora fatos e experiências.
e ele, por exemplo, ele fala sobre, por exemplo, sobre como é que ele apresenta o fim da guerra em 45, como se fosse uma partida de tênis que foi perdida, né? Então, aquela questão de como é que ele lê o cinema pelo impacto social, né? E nesse caso, a questão muito delicada sempre do nazismo, em que ele via como uma dificuldade de formular essa experiência, um silêncio, e isso faz parte da geração dele do APA, numa tentativa de como é que a gente consegue lidar com essa Alemanha que pode recair no nazismo em qualquer momento. Isso é um problema que continua até a década de 80 para ele, né? E eu acho que em pleno 2026 é alguma coisa que retorna, né? É como um medo, né, de que você tem um processo de renazificação da experiência cultural. Então, são vários exemplos que tem, e aí a gente tem uma casa de uns 15 artigos, em que ele está fazendo debates filosóficos, mas também fazendo certo tipo de exercício, na casa dos 20 e poucos anos, de crítica cultural, teatral, cinematográfica. A esposa dele, a Uta Habermas, ela tinha uma formação também artística bastante cultivada e sabia tocar piano. É uma família culturalmente culta, né, do ponto de vista das artes eruditas, né, das chamadas de belas artes ou artes eruditas. Não sei se eu respondi, Nelson, mas de repente eu posso, conforme você vai me provocando, eu posso na próxima avançar mais nisso, leituras dele sobre como é que ele vê no período as artes do período, né? Uma coisa que, só para finalizar essa parte, porque serve de elementos, o Habermas ele tinha, nessa questão dos efeitos sociais e políticos que as peças e os filmes tinham, ele se via muito inspirado num pensador, que eu não mencionei aqui, que é o Siegfried Kracauer. Siegfried Kracauer, que é um pensador que também tem uma linha marxista, um pensador da cultura, né? Então, ele estava indo nessa linha do Kracauer como sendo uma forma de crítica de cultura a partir desses efeitos sobre a vida política e social, né? Tentando pensar a forma da arte a partir a partir da forma social.